coroa da vida eu te darei. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos deixa claro que ainda não é o fim. Essas coisas pavorosas são apenas coisas iniciais, formam apenas o início. Existem profetas terroristas, profetas do inferno, e nós escutamos as pregações dizendo que Jesus está voltando. E Jesus diz no templo que quando ouvirem isto e até mesmo ver essas coisas, fiqueis tranquilo, porque é o início. Guerra a gente está vendo, não é? Só é ligar os noticiários. Aconteceu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e pensava que era o fim, não foi o fim. Há quantas décadas? Vai fazer um século, e não foi o fim ainda. Um país se levantando contra o outro país. Quantos países se levantaram contra outros países? E o mundo acabou? Não. Não acabou ainda. Veja, quantos filhos já mataram os pais? A gente não perdeu a conta. Quantos pais mataram os filhos? Perdemos a conta. E o mundo acabou? Jesus voltou? Ainda não. É o início e o princípio das dores. Nós sofremos. Dói, mas ainda não é. E portanto, ou por isso, que somos homens e mulheres da esperança. Não pregamos apenas que Jesus vai voltar. Vai. A nossa fé católica, a nossa fé cristã diz que ele vai voltar.
Os primeiros cristãos, por exemplo, eram crentes, estavam convictos que no final do primeiro século, ou seja, dos 100 anos ou 70 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, o mundo ia acabar. Por isso que eles não se apressaram em fazer muitas coisas. Apenas dizer que aquele que vós matastes, quem? Caifás, os saduceus, os fariseus, os escribas, o sinédrio, o Pai ressuscitou e ele voltou para a glória de Deus. Este era o conteúdo da pregação dos apóstolos. Não tinha muito conteúdo. Não tinha uma catequese. Até o primeiro catecismo da história da igreja eram textos, versículos sortidos que apenas em 7 páginas, chamada Didaquê, era o primeiro catecismo. E eram textos fortes, sobretudo do mistério pascal. Ou seja, a paixão, o sofrimento, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Este era o catecismo. Não o catecismo que nós temos hoje ou na história de São Pio V, que é o maior catecismo. Esse catecismo que nós temos é de São João Paulo II, o seu período, o seu pontificado. Este era o conteúdo. Para dizer que nós não temos referenciais humanos. As pessoas estão deixando a igreja decepcionadas. Mas não com a igreja. A igreja nunca decepcionou os seus fiéis, os seus membros, os seus filhos. São pessoas vazias, são pessoas carentes, são pessoas pobres de espírito. E aqui a pobreza não é social, é pobre de espírito, que busca segurança em outras pessoas. Que busca segurança em papa, em bispo, em padre, em pastor, em pregador e missionário. E essas pessoas se esquecem que nós somos de carne e osso, comemos farinha e feijão. Cagamos, mijamos e peidamos. Né? Portanto, nós pecamos. Pecamos. Somos fracos. Somos fracos. O único referencial é Jesus Cristo. Nossa Senhora que não pecou. Os santos que já estão nos céus. Os únicos. Mas Padre Adivânio, quem tiver Padre Adivânio como referencial, me desculpa a palavra, vai se lascar. Porque peca. Porque erra. Quem está debaixo dos céus, com os pés firmes no chão, é pecador. Nós estamos lutando e buscamos a santidade, vivermos o Evangelho. E por isso, não temos motivo para dizer que a Igreja Católica é a Babilônia, a Igreja Católica é adoradora de ídolo, a Igreja Católica adora Maria, outra coisa como ela é condenada. Não. A Igreja Católica prega o Evangelho e anuncia Jesus Cristo. E ela tem os meios salvíficos e os meios de fato que nos são modelos, que nós chamamos de pessoas que aqui na terra, como nós, se esforçaram para viver o Santo Evangelho e disseram que é possível viver o Santo Evangelho. Em cada época, em cada situação, em cada contexto. O contexto de extrema riqueza ou o contexto de extrema pobreza. Mas é possível viver todas estas condições e todas estas realidades, viver o Santo Evangelho, porque o Evangelho é para todos. Todo mundo é igual. Não é apenas para uma classe.
de pessoas privilegiadas, mas todas as pessoas que leem, que escutam e que obedecem à Santa Igreja. Vejam, agora para isso é preciso cada um de nós nos esforçarmos ao escutar o Santo Evangelho dentro da igreja. Basta, acabemos com isso, de apontar os pecados dos outros, de apontar as falhas dos outros. Cada um olha para si mesmo, diante do Evangelho que é proclamado. O próprio Jesus, que é maior do que todos os profetas, disse, diante do encantamento daquela multidão dentro do templo de Jerusalém, com as pedras. Jesus pergunta: vós ficais encantado com isso? Não sobrará pedra sobre pedra. E aconteceu. Anos depois, no ano 70, veja, o imperador Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo, e até hoje ninguém ergueu. Porque não foi qualquer profeta, foi Jesus que profetizou. Foi Jesus que quis. E hoje quem vai para Jerusalém só vê as ruínas. Só um muro que tem lá, chamado da lamentação. E as pessoas colocam as suas orações. Se tornou um grande muro ecumênico, que qualquer pessoa, não apenas os judeus, mas qualquer pessoa de qualquer religião vai e coloca. É mais superstição do que fé. Porque o templo de Jerusalém era próprio para os judeus, não era para outras religiões, não era para outro tipo de crente. Vejam, mas qualquer pessoa qualquer turista vai e coloca, tipo Canuto, as suas orações, as suas preces, o que quer alcançar. Religião não é superstição. Religião não é crendice. Religião é, vejam, uma ponte que nos leva a Deus, que nos liga a Deus, e o verdadeiro Deus. Os queridos irmãos e irmãs, no final, para nós católicos do ano litúrgico, vamos ouvir estas leituras, e falando do final do tempo. Mas o final do tempo para quem? Para mim, se eu morrer hoje. Para você, se morrer hoje. Ou amanhã. Ou daqui a 50 anos. Cada um cuide da sua vida e está na presença de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.